Novamente, aqui nós temos uma aproximação das teses gramscianas. Outras contribuições que eu acredito serem válidas para a análise e para os debates são apresentadas por Nikos Poulantzas. E as obras principais dele são Poder Político e Classes Sociais, Fascismo e Ditadura, Crise das Ditaduras, o Estado, o Poder e o Socialismo. Aqui, a partir daquilo que eu estou analisando, né, até aqui, né, Poulantzas traz algumas contribuições importantes. A classe ou fração hegemônica, ela polariza os interesses contraditórios específicos de várias classes ou frações do bloco no poder. Veja que é um conceito que já tinha nos anteriores, mas ele destaca e vai chamar a atenção. Né? Bloco no poder. Transformando seus próprios interesses econômicos em interesses políticos e representando os interesses gerais comuns das classes ou frações no bloco no poder. Esse interesse geral consiste na exploração econômica e na dominação política e ideológica. Isso, a partir dessa relação aqui, vai nos permitir analisar e entender o que tem sido o Brasil nos últimos anos e o que está colocado hoje em debate para a formação das federações políticas e para a proposta de constituição da Frente Ampla. Não é? Então, aqui creio que Poulantzas tem algumas contribuições importantes, a não serem incorporadas, não é, cientificamente, sem crítica. Não é? Esse é o Poulantzas, que também é um intelectual de origem grega que se transforma em francês e fazem uma certa projeção intelectual a partir da França. Né? Então, a grande contribuição que eu estou incorporando para vocês aqui é essa do Nikos Poulantzas sobre o bloco no poder. E segundo Martin Cornyn, o bloco no poder é a expressão política das diferentes fações das classes dominantes. É através do bloco no poder que essas diferentes classes são unificadas para governar. Cabe aqui, a partir dessas reflexões, analisar um pouco aí o governo Lula e o governo Dilma também, não é? E claro que também nos permite vislumbrar os limites de toda essa tentativa que fazemos de constituição de uma frente ampla, que é correto, porém tem no seu bojo alguns limites. Não é? É correto no sentido de derrotar o nazifascismo e restabelecer alguns princípios democráticos burgueses. Devo ressaltar, nós estamos nos limites da luta da democracia burguesa. Então, essa ideia de bloco no poder é fundamental. Não é? A noção de interesse geral do povo, que é uma noção ideológica, ela expressa um fato real, o de que esse Estado dá aos interesses econômicos de certas classes dominadas certas garantias e pode até mesmo ser contrário aos interesses econômicos a curto prazo das classes dominantes, mas compatíveis com seus interesses políticos e sua dominação econômica. Vejo nosso esforço de construção de federações partidárias, de frentes políticas para derrotar o nazifascismo, está restrito a essa ideia aqui, a noção de interesse geral do povo, que é uma noção ideológica, expressa um fato real, o de que esse Estado dá aos interesses econômicos de certas classes dominadas certas garantias, que podem até mesmo ser contrárias aos interesses econômicos das classes dominantes. Não é? Veja aí a gritaria que tem sobre política de juros, os interesses do agronegócio. Não é? Então veja, nós estamos o quê? Lutando para que as classes populares, né, tenham um espaço dentro desse bloco no poder que poderá vir a substituir o nazifascismo a partir das eleições de 2022. Né? Então, a curto prazo, as classes dominantes elas podem mesmo abrir mão de um ou de outro interesses. Porém, no fundamental, ela não abre mão do seu poder político e da busca da dominação hegemônica. Né? E aqui eu queria ressaltar, não vou me aprofundar, né, porque é um debate sobre isso,
né? Que em obras posteriores, Poulantzas, que é considerado um discípulo de Althusser, ele rompe com o estruturalismo, principalmente após a publicação por Althusser de uma obra chamada Reprodução, né? E o próprio Althusser vai fazer uma autocrítica dessa obra posteriormente, né? Mas estou colocando para vocês, porque vocês podem ouvir um pouco esse zum, né? Desse debate, né? A estrutura do Estado, na verdade, retém as classes dominadas dentro de si, mas a retém precisamente como classes dominadas. Pode participar, pode eleger juízes, pode eleger parlamentares, porém nos limites desse Estado burguês. A ação das massas populares no seio do Estado é uma condição necessária às suas transformações, mas não é só. Ela mesma é uma condição insuficiente. Aqui nós destacaremos, nesse sentido, algumas contribuições de Poulantzas que nós consideramos aqui importantes. Inicialmente, sobre o conceito de Estado capitalista. Então, qual a diferença entre Estado burguês dos estados que o antecederam, não é? Aqui é importante nós entendermos esse processo, que é uma discussão colocada pelo Poulantzas, né? O papel fundamental do Estado burguês é garantir a reprodução das relações de produção capitalista. Ou seja, reproduzir a dominação e exploração da burguesia sobre o proletariado. Isso se dá através do aparelho de Estado, do direito e da ideologia. Em última instância, em momentos de crises profundas, esses aparelhos ideológicos eles podem ser questionados e abrir espaço para determinados questionamentos, para determinado confronto, não é? Seja nos aparelhos ideológicos, seja ao nível dos aparatos que compõem o Estado, não é? No capitalismo, o produtor direto deve ser juridicamente livre, igual aos proprietários dos meios de produção. Esta é a condição para que sua força de trabalho possa ser livremente vendida no mercado, recebendo em troca o salário, criando assim uma troca aparente de equivalentes, de mercadorias e uma certa ilusão mercantil. Aqui, dentro dessa separação aqui, é importante que a primeira forma de organização estatal após as chamadas revoluções burguesas é o Estado burguês, que é um Estado inicialmente excludente. Porém, a partir da luta da classe operária, dos trabalhadores em geral, ele amplia os seus espaços e, em determinadas condições de correlação de forças, ele incorpora reivindicações das classes exploradas. E isso que vai permitir que ocorra a existência do Estado burguês, que vai permitir que ocorra a chamada Revolução Industrial da Inglaterra, ou seja, que a hegemonia afirme definitivamente, que a burguesia afirme definitivamente o seu domínio, não é? E que ela possa livremente explorar e reproduzir esse Estado baseado na exploração e na acumulação de capital. No capitalismo, o produtor direto deve ser juridicamente livre, né? Para ele ser livremente livre, ele tem que conceder esse mesmo status ao antagônico, não é? Para que haja o quê? Uma troca equivalente, entre aspas, de mercadoria, para que se crie uma ilusão mercantil, ou seja, cria a ideia da busca do consenso e da adesão da classe proletária, das classes proletárias a esse projeto do Estado burguês e que ele se desenvolva, vá se desenvolvendo nas forças produtivas e que se transforme definitivamente em Estado capitalista. Não existe Estado sem direito, nem direito sem Estado. O direito é um conjunto de regras que disciplinam as relações sociais, incluindo aqui as relações de produção, estabelecendo penas para o descumprimento dessas regras funcionais para a reprodução de uma determinada sociedade, não é? Esse papel importante joga, por exemplo, os direitos sociais, os direitos trabalhistas e a justiça do trabalho, não é? Portanto, ele sintetiza em si determinados interesses. Como a realidade é contraditória, essa contradição vai se manifestar também
ao nível dos aparelhos de Estado. Ou seja, vai permitir que nessa busca da hegemonia tenha também o seu inverso, o seu contraposto, que é os interesses proletários, que são os interesses das classes populares. Não é? Atualmente, o direito burguês formalmente trata os desiguais de maneira igualitária, o que não era feito pelo direito pré-capitalista, que tratava desigualmente os desiguais. E claro que o objetivo do direito é institucionalizar os privilégios de classes sociais, de estamentos ou castas, dependendo da sociedade que nós estejamos analisando. Dizer que o Estado é a expressão da dominação de classes é uma afirmação genérica, pois continuaria faltando uma análise específica do Estado nos modos de produção e informações sociais concretas, em situações históricas reais, específicas, concretas. Então, diferentes tipos de Estado correspondem a diferentes relações de produção. Certo tipo de Estado organiza a dominação de classe de uma maneira específica, a partir da correlação de forças entre as classes em luta. No Estado capitalista, inclusive, a organização da dominação da burguesia se dá de uma maneira particular, porque ela ocorre através de uma determinada articulação entre o direito, a ideologia, os aparelhos de Estado, ou seja, a burocracia e o parlamento. Nesse sentido, os meios de comunicação, não é? Que é por excelência onde se dá uma luta ideológica e os meios de comunicação a serviço da burguesia, ela busca a adesão e o consenso. As redes sociais hoje permitem que se trave uma luta mais intensa, não é? A esse nível da luta ideológica. E claro que, conforme nós vimos recentemente, as fake news podem jogar inclusive papel decisivo, conforme jogou no Brexit, né, na Inglaterra, nas eleições do Trump e nas eleições do Bolsonaro, e tem jogado papel também nas eleições que ocorrem em outros países, né? Por exemplo, na Polônia, e etc, etc. Né? Os aparelhos de Estado capitalista, ao contrário dos anteriores, podem incorporar no seu interior elementos provenientes das classes dominadas. Os partidos das classes exploradas têm lá seus representantes, né? Das classes populares têm lá seus representantes no parlamento brasileiro, porém são minoritários. Né? Não existem obstáculos jurídicos formais para que os filhos dos assalariados não possam exercer funções públicas. Depende do mérito da capacidade individual, né? Para disputar em mesmas condições, né? Em condições semelhantes, os mesmos espaços políticos, com os filhos dos burgueses, né? Com os filhos da classe dominante. O acesso é garantido por concurso público, por critérios universais, entre aspas, meritocráticos, ou seja, de competências individuais. Isso dá ao Estado uma aparência de neutralidade, né? Um instrumento acima das classes. Isso, é claro, não impede que os órgãos superiores do aparelho de Estado capitalista sejam predominantemente compostos por elementos da alta classe média ou mesmo da burguesia, conforme está ocorrendo recentemente no Brasil. Não é? Na composição social, deve ser agregada os altos níveis salariais dos escalões superiores, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, não é? Considerados superiores, com méritos, não é? Mais inteligentes, mais esforçados. Não é? Por quê? Porque eles são detentores dos méritos, ou seja, eles são a reprodução da meritocracia. As classes exploradas, que vivem em duras condições de sobrevivência, são incompetentes, não são inteligentes. Né? Por isso eles não alcançam esses altos postos. Né? Tudo isso leva a uma aproximação subjetiva maior com as classes dominantes, entre as classes dominantes e as classes populares. Né? Então veja, esse ideal meritocrático, ele difundido como está hoje, né? Ele faz com que aqueles setores explorados, oprimidos, sonhe com a possibilidade de alcançar o estrelato, de alcançar um espaço
entre as classes dominantes, não é? E outra característica que nós podemos ressaltar é que eles podem vencer a partir dos seus esforços próprios individuais. E aí já falei com vocês vários exemplos e há uma série de outros exemplos, não é? Outra característica é que o Estado capitalista não se organiza através do patrimonialismo que são típicos do Estado pré-burguês. Nestes estados anteriores do Estado burguês, o Estado se confunde com a propriedade do príncipe, do governante. Não existe uma distinção entre o público e o privado. No capitalismo, o Estado não é formalmente propriedade do príncipe ou do burguês. Ele fala em nome do conjunto da sociedade. Não é? E aqui outro conceito importante, não é? Que eu creio que Poulantzas traz, que é bloco no poder e hegemonia política. Esses conceitos nos possibilitam melhor entender situações conjunturais específicas. Isto porque, no fundamental, o exercício do poder político burguês, mesmo que tenha uma inserção popular, ele está voltado para a manutenção e reprodução da exploração e dominação. Enfim, do processo de acumulação de capital. Sendo um espaço de poder contraditório, interessa às classes populares pressionarem e lutarem para possibilitar a sua inserção, a sua presença e participação nas decisões ao nível do poder. E claro que isso com o objetivo de incorporar as reivindicações através das políticas públicas, que o esforço é de consolidá-las como direitos inalienáveis, não é? Como a consolidação das leis do trabalho. Não é? Há diversos exemplos históricos que são afortunados e vitoriosos, porém há outros que levam ao fracasso. Não é? Em nosso caso, por exemplo, a conquista das federações partidárias, a aliança na formação de uma frente ampla, não só eleitoral, mas fundamentalmente progressista, pode significar um passo à frente nesse sentido, não é? Não permitindo a exclusividade do exercício do poder por um bloco entre os diversos segmentos e setores das classes dominantes. Não é? O bloco no poder é composto pelo conjunto das classes proprietárias. Pode veja como é contraditório, há espaços, né, para que as classes populares possam pressionar. Não é? Porque, no fundamental, essas classes populares, com seus interesses econômico-corporativos diversificados, eles são contraditórios, mas pode incluir nessas contradições, dependendo da correlação de forças, diversos segmentos e setores populares. Por exemplo, o governo Lula foi um exemplo claro disso. Né? Isso explica a existência de disputa dentro dos governos burgueses e a existência de diversos partidos das classes dominantes e mesmo, em alguns casos, de representantes das classes populares. Em todo bloco no poder existe uma luta pelo rumo da política econômica. Não é? E quando eu falo política econômica, eu digo também ideológica. Não é? Aí também se trava ao nível do Estado uma luta ideológica e, no nosso caso atualmente, uma chamada verdadeira guerra cultural. Estas contradições podem gerar conflitos relativamente graves no governo e do Estado, a depender da correlação de forças que vá se estabelecendo. Não é? Se tivermos competência para organizar uma frente política, uma frente ampla e ganhar as eleições neste ano, 2022, com certeza, a partir de 2023, haverá nova correlação de forças. As disputas entre as diversas frações da classe dominante da burguesia, não é? Ela vai ter que ceder espaços às pressões das classes populares. Não é? Então, veja, o que poderá ocorrer a partir de 2023 depende dos resultados de 2022. Não é? Daí a grande importância de nós estarmos atentos e participar de forma decisiva desse projeto, para impedir a continuidade de reprodução do nazifascismo. Não é? Um dos objetivos é manter as relações de produção capitalista, isso é do Estado burguês,
né, e neutralizar a ação independente das classes populares. É essa discussão que está colocada aí, não é? Em torno da discussão eleitoral, dos processos eleitorais, da composição das federações partidárias e dessa frente ampla. Né? No fundamental, não é porque os setores ou frações da burguesia são benevolentes e querem conquistar a democracia. Não é por isso. É porque a correlação de forças impõe que setores das classes dominantes tenham que fazer concessões e, inclusive, compor frentes políticas para derrotar o nazifascismo, que é também o inimigo de diversos setores da burguesia e das classes dominantes. Aí eu coloquei representando aí basicamente, não é, as três grandes frações da burguesia, não é, que são os banqueiros, os industriais e os latifundiários, ou o agronegócio, não é, que estão também em contradições e disputando entre si. Mas veja, fundamentalmente, essa disputa se dá para ocupar espaços para melhor se situar nos aparatos estatais para manter e reproduzir a ordem baseada na exploração e dominação de classe. Não é porque mudaram de posição. Não é? Então existe uma relativa autonomia do Estado em relação aos interesses imediatos das classes economicamente dominantes. Isso é uma exigência para a realização das tarefas de agregar forças e representação política ao bloco no poder e defender os interesses ao longo prazo dos capitalistas. Como eu já disse para vocês, no Brasil há vários exemplos. Né? Há vários exemplos que nós podemos situar no espaço e tempo, né? No governo Collor, governo Itamar, governo FHC, governo Lula, governo Dilma, não é? Temer, Bolsonaro, o quê? São momentos diferentes onde essas contradições se manifestam de formas diferentes. E nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos que analisar a realidade concreta a partir dos elementos teóricos que são fornecidos pela experiência histórica acumulada pelo proletariado no processo da luta de classes. Não é indiferente para o proletariado a forma pela qual a burguesia exerce a sua dominação. A democracia é o campo mais favorável para a elevação do nível de consciência e organização dos trabalhadores. Por isso, nos marcos do capitalismo, os partidos comunistas, os partidos progressistas, que são a vanguarda na luta pela manutenção e ampliação da democracia, né, eles lutam contra o processo de fascistização do Estado burguês. O exemplo evidente disso, o Brasil atual. Né? Existia até meados do século XIX um consenso liberal burguês contra a democracia. Daí veja o que eu chamei a atenção de vocês. Nem todo o Estado burguês é um Estado onde prevalece o regime democrático. Ele, quando surge nas chamadas revoluções burguesas, ele é excludente. Não é? As classes dominantes que assumem o poder, eles são contrários à democracia e contrários ao sufrágio universal. Não é? Então, poucos defensores da liberdade civil, não é, se dizem democráticos. Existiu sempre uma tensão latente entre os termos liberalismo ou neoliberalismo e democracia. Em outras palavras, entre a burguesia e a democracia, quando se fala em democracia em sentido mais ampliado, que atende aos interesses de amplas parcelas da população, a burguesia reflui e se coloca contrária. Exemplo aí são as políticas públicas que foram conquistadas no governo Lula, mantido no governo Dilma, e com um golpe institucional, né, assumiu o Temer. Qual foi a primeira medida dele? De liquidar direitos trabalhistas, de liquidar direitos sociais. Né? Então veja, o Estado, na sua essência, é o mesmo. A forma de exercício do poder, através dos aparatos de Estado, é que se dá de forma diferenciada. E para nós, interessa entender isso. Nos interessa atuar no bojo da luta política e ideológica, nos aparatos, nas contradições existentes no Estado. Vejamos, por exemplo, agora, não é? A Polícia Federal. Não é? Quer dizer, há contradições na Polícia Federal enquanto um setor repressivo, onde há os bolsonaristas e os não bolsonaristas. Não é?
Então aí se está travando uma luta ideológica de ideias, de interesses bastante ferrenha. Não é? Se formos pegar outros segmentos do aparato repressivo, nós vamos perceber que ele não é unificado, que há contradições que vão se explicitando de forma cada vez mais contundente. Não é? E eu aguardo, espero que nesse ano, até o processo eleitoral, essas contradições se tornem mais explícitas. Não é? Porque com o fim vamos dizer assim, a minimização da pandemia e o acirramento da luta política, da luta de classes, não é? Esses diversos segmentos que compõem o aparato estatal que se identifica com determinados princípios democráticos vão se insurgir contra o nazifascismo que tenta se impor de uma forma completa sobre os aparatos estatais. Não é? Aqui eu vou fazer para vocês algumas diferenciações e exemplificações, isso que eu coloquei, da não identidade da burguesia, não é? Com os preceitos democráticos, com a democracia. Mas, devido ao tempo, eu vou passar aqui e deixo para vocês lerem nos slides que vai estar acompanhando os vídeos, né? Que vocês leiam que nós podemos aprofundar no debate posteriormente. Por uma questão de ganhar tempo, eu peço desculpa e a liberdade de fazer isso. Por exemplo, que vocês vão ver a Revolução Burguesa na Inglaterra, que é aquela que diz que vem, não, a democracia. A Revolução Burguesa na Inglaterra, ela não é democrática. Não é democrática. Não é? Daí a grande luta da classe operária inglesa, não é? Para conquistar o direito ao voto. Não é? Então isso aqui fica em aberto para que a gente possa debater futuramente, não é? E aprofundar na medida da necessidade que vocês tiverem e sentirem que seja. Não é? Então eu faço aqui um apanhado histórico do que foi a luta pela democracia, por ampliar os espaços de participação do proletariado e conquistar algumas reivindicações de políticas públicas e direitos sociais. Então isso não cai do céu, isso não é dádiva burguesa, isso é resultado da luta da classe operária, dos proletariados, em mais de um século de luta. Né? Então, deixaria isso para a gente fazer esse aprofundamento no debate. Né? E aí, claro que tem um direito de voto, essa coisa. Aqui eu coloquei essas imagens, né? Porque para mim é uma curiosidade, eu gostaria de transferir para vocês, que na Revolução Francesa, a grande Revolução Burguesa na França, não é? A mulher passa a representar um papel de destaque, né, nos panfletos, nos desenhos, etc., 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 como sendo a expressão da República. Porém, veja, as mulheres na França, mesmo participando de forma ativa na Revolução que se dá em 1789 e nas revoluções posteriores, ela só vai conseguir o direito ao voto muito posterior. Inclusive na Comuna de Paris, onde há um destaque muito grande da participação das mulheres, elas não conquistam o direito ao voto. A participação nas instâncias de decisão política. Não é? Então, nesse sentido que eu estava colocando para vocês, separação entre burguesia e democracia, não é? Alguns críticos burgueses a essas interpretações anteriores, não é? Em geral, eles escapam dos dois extremos. Primeiro, eles apontam a fetichização da democracia burguesa. Segundo, a vinculação direta, sem mediação, entre democracia e liberalismo, ou neoliberalismo, e burguesia. Não é? Isso é precipitado. Não é? Os exemplos práticos no Brasil, pós-Constituição de 1988, conforme eu já disse para vocês, e na atualidade, são muitos. Não é? E aí eu chamaria a atenção para vocês por um escrito do Quartim de Moraes, né, que diz: os dogmáticos de esquerda convergem com os de direita no empenho de ocultar as diferenças entre liberalismo e democracia. A expressão democracia burguesa dá origem, entretanto, a múltiplos equívocos. A cúpula predicativa oculta a tensão dialética entre as duas. Então, creio que essa frase do Quartim, ela é importante para nós debatermos o que está ocorrendo hoje no Brasil e quais são os seus limites.
não é? Mas aqui, não descarta, não é? Porém não descarta a tradicional definição da democracia realmente existente, como burguesa. Afirma que, sobre a base das relações capitalistas de produção, a democracia será sempre a forma política de dominação de classe da burguesia. Daí a necessidade objetiva de uma ruptura, abrindo a via para a passagem da ordem do capital à ordem socialista. Essa afirmação do Dentins é completada pela que eu escolhi e coloquei para vocês, de Décio Sais. Afirma a necessidade de romper com a problemática que supunha que a democracia burguesa, como produto histórico concreto de práticas de classe, tinha de corresponder necessariamente e de modo integral aos objetivos, intenções e finalidades do proletariado. Ou ela corresponde aos objetivos, intenções e finalidades da burguesia. Na maioria dos casos, e não necessariamente em todos, o resultado concreto de um processo social, relações entre os agentes, não corresponde às intenções nem de um nem de outro agente. Tal ocorre, em geral, com o processo de dominação política de classe. A sua forma objetiva não corresponde nem com as intenções da classe exploradora, nem com as intenções das classes operárias. Isso por quê? Porque a luta de classes, ela perpassa o conjunto da sociedade, reafirmando para vocês que a sociedade é multilateral, multifacética, contraditória e que a totalidade que compõe a realidade, ela é historicamente determinada. Então fica para vocês aí o que houver de divergência, de limitações na minha exposição, para que a gente possa debater. Espero aqui ter cumprido a tarefa que me foi proposta, né? Então, no momento, é o que eu teria a apresentar a vocês, pedindo desculpas pelas minhas falhas e possíveis excessos, e eu espero ter cumprido os objetivos propostos, contribuindo para ampliar um pouco a compreensão e o conhecimento de vocês sobre os temas que foram propostos aqui. Nos debates, nós poderemos aprofundar o proposto de forma crítica e, claro, de forma autocrítica, porque também estou aprendendo, né? E procurando incorporar essas contribuições, os elementos novos que nós detectarmos a partir da observação, da análise, do estudo da realidade objetiva que nós vivemos, né? E muito agradecido por assistir e ouvir a minha explanação. Agora vamos aos debates.